Evangelho de hoje, Marcos capítulo 7, versículos de 1 a 13. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isso é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe, e ainda, quem amaldiçoa o pai e a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer ao seu pai e à sua mãe: o sustento que vós poderíeis receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim, vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje fala sobre a relação entre as tradições humanas e os mandamentos de Deus. Os fariseus questionam Jesus por que os discípulos não faziam os rituais de purificação antes das refeições. Eram tradições antigas que os judeus, ao longo dos anos, foram incorporando no seu dia a dia, no seu cotidiano. Sempre naquela mentalidade do puro, do impuro. E Jesus responde a eles com palavras duras: vós abandonais o mandamento de Deus para seguir as tradições dos homens. Trazendo para a nossa vida esse ensinamento de Jesus. Será que às vezes também nós, no cotidiano da nossa vida, será que nós muitas vezes não estamos também nós obedecendo mais às tradições humanas do que aos mandamentos de Deus? Essa é a questão do Evangelho de hoje. Precisamos fazer sempre esse discernimento. Às vezes, até na igreja, até fazendo práticas religiosas, nós podemos estar movidos mais por tradições humanas do que por fidelidade e obediência aos mandamentos de Deus. Quando eu coloco a tradição dos homens acima dos mandamentos de Deus, de certa forma, eu estou matando, eu estou anulando o mandamento de Deus. Padre, não entendi nada. Então vamos colocar exemplos aqui. Por exemplo, por que os católicos vão à missa todo domingo? Se a resposta for guardar domingos e festas é um mandamento da lei de Deus, ok. Este é o mandamento, que devemos fazer, aliás, não por mera obrigação, como se fosse um fardo, mas fazer por amor, com alegria. Que bom que o Senhor nos deu um dia especial da semana para a gente poder honrá-lo, para a gente poder adorá-lo, para a gente buscar a sua presença, para a gente receber as suas bênçãos, para a gente se instruir na palavra. Se esta é a sua motivação, ok. Mas quantos católicos, cá para nós, quantos católicos, a gente saísse por aí fazendo uma pesquisa, né? Por que você vai na missa domingo? Talvez respondessem assim: é uma tradição. Outros talvez diriam: desde criança, minha família toda, meus avós, meus pais, todos nós sempre fomos na missa, é uma tradição. Eu não posso quebrar essa tradição, é um costume antigo. Veja,
essa pessoa, sem perceber, ela colocou a tradição acima do mandamento. Será que você está conseguindo entender o Padre? O que eu estou querendo dizer é o seguinte: nas coisas de Deus, não basta a gente fazer a coisa certa. Tá, tudo bem, na missa domingo é uma coisa certa. Mas nas coisas de Deus a gente tem que fazer a coisa certa pelos motivos certos. Às vezes você está até fazendo a coisa certa, mas pelo motivo errado. Um outro exemplo, batismo. Se nós perguntássemos aí para as pessoas, fizéssemos uma pesquisa por aí, por que vocês batizam os filhos logo que eles nascem? Quantos talvez iam responder mais ou menos assim: ué, por tradição. Ué, por costume. Ah, todo mundo batiza. Isso é o motivo certo? Não, claro que não, né? Nós batizamos as crianças por um ato de fé, de querer a salvação daquela criança. A palavra de Deus diz: quem crer e for batizado será salvo. Então o batismo é necessário para a salvação do ser humano. Então, por que protelar, adiar algo tão essencial na vida de uma pessoa que nós amamos? Batizamos para que aquela pessoa se torne filha de Deus, templo do Espírito Santo. Batizamos para que o pecado original seja lavado, pois todos nós nascemos trazendo a marca do pecado original. Então não basta batizar, é preciso batizar pelo motivo certo. Mais um exemplo. Casamento. Ei, Padre, se você perguntasse aí para as pessoas por que os católicos casam na igreja, aliás, aqueles que ainda se casam, vamos falar a verdade, sabe o que muitos iriam responder? Ah, Padre, por costume. Ah, eu acho que é uma formalidade social. Ou então outros iriam dizer: ah, porque a minha família sempre foi assim, todo mundo da minha família casa na igreja. Outros talvez diriam, as mulheres: ah, porque eu tenho o sonho de entrar de vestido branco na igreja, fazer uma cerimônia chique, filmar, fotografar, guardar as recordações. Resumindo, qual que é a motivação dessas pessoas? Tradição. Gente, não adianta fazer a coisa certa pelo motivo errado. Qual deveria ser a motivação de casar na igreja? Nós queremos casar na igreja porque nós precisamos do sacramento do matrimônio para a gente viver como marido e mulher. Queremos casar na igreja porque, para um cristão, o que vale é o casamento no Senhor e não somente na lei dos homens. Queremos casar na igreja porque somos pessoas de fé e Jesus será o Senhor do nosso casamento e da nossa família que nós vamos construir. Queremos nos casar na igreja porque queremos que a nossa casa seja edificada sobre a rocha que é o próprio Deus e não construída sobre a areia. Nos casamos na igreja porque o sacramento do matrimônio nos dará a força para a gente enfrentar o dia a dia da vida conjugal e a gente vencer juntos as lutas e as dificuldades do dia a dia. Você está percebendo? Esses são os motivos certos. Fazer as coisas certas pelos motivos certos. Que à luz desse evangelho você possa fazer aí este exercício de começar a perceber aí nas suas práticas religiosas: vem cá, isso aqui eu estou fazendo por convicção de fé, por obediência a Deus, ou eu estou fazendo por tradição, por costume, porque falaram que é assim, então eu vou lá e faço. E assim a gente vai encontrando esse caminho de fazer as coisas certas pelos motivos certos. Vamos rezar. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, em oração nos colocamos, ó Deus, neste dia uma vez mais, diante da vossa presença santa. E hoje, Pai, em oração, apresento cada uma das pessoas que rezam comigo neste momento, aonde quer que elas estejam. Visitai-as, Senhor, com a vossa graça. Visitai-as, Senhor, com a vossa bênção. Derramai, Senhor, hoje de modo especial bênção para que esta pessoa possa melhorar a convivência
com aqueles que estão ao seu redor. Senhor, quantas vezes é difícil. Em casa, na família, as diferenças, muitas vezes a convivência não é fácil. Por isso, Senhor, eu te entrego esta pessoa que tem passado por esta situação de conviver, às vezes, com o próprio cônjuge, com o esposo, com a esposa. Abençoa, Senhor, eu te entrego este casal. Toca, Senhor, no relacionamento destes irmãos, que às vezes têm dificuldade uns com os outros, de compreender, de dialogar, de aceitar. Tocai, Senhor, neste relacionamento entre pais e filhos, que às vezes também é tumultuado, conturbado, complicado. Fazei-os crescer cada vez mais, Senhor, na capacidade de se relacionarem bem. Também, Senhor, o relacionamento com as pessoas do trabalho, que você possa nesse momento ir entregando as pessoas que talvez você tenha certa dificuldade de se relacionar, seu ambiente de trabalho. Vai rezando agora por essas pessoas, vai colocando elas na presença do Senhor, vai pedindo a bênção do Senhor para elas. É o que vos pedimos, Senhor nosso Deus. Que desça sobre você a bênção do Deus de infinito amor, te fortalecendo no relacionamento com as pessoas ao seu redor, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém, amém, amém. Deixo para você aqui o meu abraço, fique no colo da mãe, e à noite estamos junto com a bênção da noite. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós.